A paz do Senhor, juvenis, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Hoje estaremos comentando sobre a lição de número 11, que tem por título O Avivamento e o Despertamento para a Obra Missionária. Antes, porém, gostaria de agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, bem como o evangelista Renato Torres, que é superintendente da Escola Bíblica Dominical. Gostaria de agradecer também ao presbítero José Carvalho, carinhosamente conhecido como Tio Carvalho, que tem dado todo o suporte ao Departamento Infanto-Juvenil, não só da nossa EBD, mas também da nossa igreja. Então, a nossa gratidão. Meus irmãos, um tema muito importante para nós hoje, avivamento e o despertamento para a obra missionária. E essa lição, ela tem 3 objetivos para nós. O primeiro é demonstrar a relação entre o avivamento e missões, porque tem muita gente que pensa que está distinto, que está separado, quando na verdade não está. O segundo, destacar a capacitação para missões locais. E o terceiro, apontar a capacitação para as missões transculturais. Então, meus irmãos, não tem como a gente viu aqui, não tem como separar avivamento e missões. Por quê? Porque se alguém está debaixo da influência de um genuíno avivamento, certamente ele terá o desejo de ser um ganhador de almas. É automático. Quando eu passo pelo processo de um verdadeiro avivamento, eu quero impactar aquelas pessoas da mesma forma que eu fui impactado pelo poder do Espírito Santo. E a gente vai ver isso durante o discorrer da lição. E o tópico 1 nos diz assim: capacitados para pregar o Evangelho. E ele já começa com uma pergunta: por que as igrejas pentecostais crescem tanto? E aí eu destaquei aqui esse verbo crescer, para a gente não misturar com inchar. Por que, irmão Carlos? Porque o crescimento ele é de forma sólida. O crescimento é de forma gradativa, de pouquinho em pouquinho, ele vai crescendo, vai se formando, encorpando. E o inchaço não. O inchaço enche rápido, mas também qualquer coisinha estoura. Então a gente precisa ter muito cuidado com crescer e com inchar. E o conselho que eu dou para vocês, juvenis, é procurem crescer em sabedoria e graça, assim como crescia Jesus. E a gente precisa também ter muito cuidado, pois ao mesmo tempo que as igrejas pentecostais, ao mesmo tempo que o pentecostalismo ele vem crescendo, alguns movimentos estranhos que não vêm de Deus, eles também estão crescendo. Esses movimentos que têm desvirtuado o Evangelho, que têm modificado a palavra do Senhor por qualquer interesse pessoal, financeiro. Ele tem deturpado o Evangelho por interesses pessoais. Então vamos lá. O pastor Robert Menzies responde essa pergunta destacando que as igrejas pentecostais têm uma espécie de DNA missional. E aí a gente pode ver aqui no livro de Atos, capítulo 1 e o versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui está o fundamento para esse DNA missional, como a própria lição diz, que onde o texto de Mateus 28, do capítulo 18 ao 20, é encarado como ordem divina para a evangelização, isto é, o chamado para a grande comissão. Então a gente precisa levar em consideração alguns fatores que são contrários à vontade de Deus, que são contrários ao nosso interesse em fazer a obra missionária. E o que é, irmão Carlos? A primeira coisa que a gente pode destacar é a nossa natureza caída. A nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes ela nos impede de nos dedicarmos e nos interessarmos mais pela obra missionária. E aí a gente pega a segunda opção, que é a insensibilidade dos ouvintes, e a gente joga isso como desculpa para não fazer a obra, para não ir pregar,
Porque a gente vai ver aqui, baseado nessa sequência que nos é dada através da lição, que primeiro a gente precisa fazer a missão local. E muitas vezes a gente tem um sonho de ser um missionário, de viajar para outros países, para fazer missões, eu quero ir levar a palavra, mas muitas vezes a gente não prega nem para a nossa família, muitas vezes a gente não prega nem para os nossos vizinhos, muitas vezes os nossos vizinhos até pensam que a gente não é nem crente, né? Chama a gente até de crente 007, só vive escondido, né? Porque ninguém sabe que a gente é crente, quando na verdade não pode ser assim. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então, se você, juvenil, tem o desejo de ser um missionário, comece pela sua casa, comece orando, buscando relacionamento com Deus, depois comece pregando para a sua família, não só com palavras, mas através da sua vida. Depois pregue para os seus vizinhos, evangelize, faça grupos de estudo, discuta sobre missões, estudem sobre missões, que tem muita coisa para aprender. E certamente Deus conduzirá você, porque é o Espírito Santo que nos conduz. Então, se você tem o desejo de fazer missões, de ser um missionário, busque a Deus, mantenha o seu relacionamento com Deus e comece respeitando cada etapa. A gente vai ver aqui que nesse versículo que lemos, Atos capítulo 1 e versículo 8, diz assim: Jerusalém, Judeia e Samaria. Veja, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria. Ou seja, isso aqui são um modelo dessa face missionária da igreja que está voltada para o seu entorno. Então, é muito importante a gente respeitar essas fases. É muito importante a gente respeitar essas fases para que não aconteça o que a gente falou no começo da aula, para que a gente não venha inchar. E a lição nos diz assim: a ordem de Jesus para a evangelização deve ser cumprida em primeiro lugar a partir de pessoas mais próximas de nós. Olha aí, a recomendação bíblica para nós, para a gente começar um passo de cada vez. Não adianta a gente querer se afobar e já querer fazer algo, dar um passo maior que a nossa perna, não. A gente precisa ir devagarzinho, com prudência e, acima de tudo, sob a orientação do Espírito Santo. Nós precisamos estar sob a orientação do Espírito Santo. E aí, o segundo tema, o segundo tópico aqui da nossa lição, fala sobre avivados para fazer missões locais e regionais. Aí ele fala aqui do testemunhando para os de casa. Na antiga Grécia, mais especificamente na cidade de Tessalônica, capital da Macedônia, uma igreja fora fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa igreja tornou-se um modelo para outras, onde os crentes que congregavam eram exemplos para os da Macedônia. Então, o que acontece? Quando Paulo ele escreve a Timóteo, ele orienta Timóteo lá no capítulo 4, ele diz para Timóteo ser o exemplo dos fiéis. O que é que ele está querendo dizer com isso? Era justamente essa ideia de dar um bom testemunho começando de casa. Não é ser o exemplo somente para as pessoas do mundo, não. É ser o exemplo dos fiéis. É ser o exemplo dentro de casa. Então a gente precisa se atentar para isso. Aí o terceiro tópico da nossa lição nos diz assim: avivados para fazer missões transculturais. E o que é missão transcultural? É aquela onde a gente sai da nossa própria cultura e vai para uma cultura diferente. A gente sai da nossa cultura, dos nossos costumes e vai para uma outra cultura diferente, com costumes diferentes. Então, não são todas as pessoas que estão aptas
para desenvolverem e para fazerem um trabalho missionário transcultural. Mas Deus tem levantado homens e mulheres dispostos a fazer essa obra. E o Espírito Santo de Deus tem capacitado esses homens e mulheres para fazer essa obra. Graças a Deus, a nossa igreja tem feito um belíssimo trabalho missionário. Há 46 anos, a nossa igreja vem investindo na obra missionária. Podemos dizer que a nossa igreja é uma igreja missionária. No ano de 1974, a nossa igreja enviou a primeira família missionária ali para o continente africano, mais precisamente em Moçambique, com o pastor Amaro Gomes, a irmã Elza e as suas filhas. Foi a primeira família missionária que a nossa igreja enviou. Hoje a nossa igreja tem 9 famílias no campo e está enviando a 10ª família agora para Moçambique, na cidade de Nampula, lá no continente africano também. Como você pode ver no vídeo que iremos te mostrar agora. África. Em um continente onde cerca de 437 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza, a IEDALB plantou a semente da esperança. E continua regando para colhermos os frutos da fé. Faça parte desta história. Regue. Então, como você pôde ver aí nesse vídeo que acabamos de assistir, uma situação difícil em que vive aquele continente africano, né? Podemos ver 437 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza e que, graças a Deus, a nossa igreja tem orado, a nossa igreja tem se preocupado e, através do projeto Arca Missionária, não só levará a palavra de Deus, mas também levará um projeto permanente de ação social. Lá vai ter escola, lá vai ter refeitório, lá vai ter área de lazer. E tudo isso a igreja preocupada com a obra missionária. A igreja cuidando e pensando na obra missionária. Então, juvenis, eu também convido a você que quer fazer parte de missões, que quer ajudar com missões, ajudar a obra missionária da igreja. Procure o seu pastor, procure os responsáveis por missões na sua igreja e certamente ele vai te orientar e te conduzir no caminho certo. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade e a todos vocês que têm dedicado um tempo para estar aqui assistindo e aprendendo um pouco sobre a obra missionária. Antes, porém, eu gostaria de sugerir um livro bastante interessante que tem por título Matriz Pentecostal Brasileira, Assembleias de Deus, de 1919 a 2011, de Gedeon Freire. É um livro muito importante, muito interessante, que vai contribuir para o seu crescimento. Você que tem o desejo de aprender sobre a história do movimento pentecostal, a história do movimento pentecostal nas Assembleias de Deus, é uma obra de muita relevância e de muita importância. Gedeon Freire, ele é doutor em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo. Ele também é membro da Associação Brasileira de História das Religiões e também é membro da Associação Latino-Americana de Estudos de Pentecostalismo. Então ele tem muita propriedade e muita bagagem para trazer um comentário para nós. Então que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.